Olá, boa noite. É notícia e entrevista hoje Flávio Dino, ministro da Justiça e da Segurança Pública. Ele foi governador do Maranhão, se elegeu senador na última eleição e foi deputado federal. Ministro, boa noite para o senhor. Obrigado por nos dar essa entrevista. Eu que agradeço a você, Kennedy, de cumprimentar todos e todas que estão nos acompanhando. Obrigado, ministro. Ministro, eu queria começar falando de um assunto quente da semana, que foi a reoneração dos impostos federais sobre os combustíveis. E foi parcial, né? No etanol é um efeito muito pequeno e na própria gasolina é um efeito menor do que havia antes. Em Brasília, houve posto de gasolina que subiu até 80, 85 centavos o litro da gasolina. Um aumento preventivo maior do que justificaria o anúncio da medida. O governo tomou medidas para investigar isso, pretende tomar, porque me parece algo abusivo, ou seja, o governo recompôs parcialmente e esse aumento preventivo foi maior do que se justificaria. É importante compreender, Kennedy, e todos aqueles que nos acompanham, que nós temos o livre mercado, liberdade de preços, no que se refere a combustíveis, mas esta liberdade não é absoluta, é liberdade nos termos da lei. Entre essa legislação que rege o assunto está o Código de Defesa do Consumidor. Por isso mesmo, nós reunimos neste dia, nessa quinta-feira, o Sistema Nacional do Consumidor, os PROCONs, e fixamos um acordo com eles de 5 dias para que haja uma pesquisa do mercado em cada cidade, em cada estado, e com isso haja o fornecimento de informações para a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça e vamos agir. Sim. Já havíamos agido em janeiro e se houver abusos, vamos agir notificando e eventualmente até sancionando as práticas que sejam abusivas. Ou seja, liberdade não é liberou geral, liberdade não admite qualquer coisa e o sistema do consumidor vai agir. Importante eu explicar isso. Ministro, outro caso da semana que chocou bastante, uma entidade empresarial do Rio Grande do Sul, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves, relacionou carência de mão de obra para arregimentar trabalhadores na colheita de uva para vinícolas lá do Rio Grande do Sul, com programas sociais. Tem um trecho da nota que é a seguinte, ministro, olha só, há uma larga parcela da população com plenas condições produtivas e que, mesmo assim, encontra-se inativa, sobrevivendo através de um sistema assistencialista que nada tem de salutar para a sociedade. Ou seja, quando eles estavam comentando um caso, 208 trabalhadores resgatados de condições análogas à escravidão, eles se saíram com esse tipo de crítica relacionando o Bolsa Família à justificativa de algo criminoso, né? Por que esse tipo de crítica ainda acontece num país como o Brasil? O senhor que milita nessa área, conhece essa área de direitos humanos, foi governador de Estado e hoje é ministro. Nós temos, infelizmente, ecos do passado, sobretudo a mácula terrível, hedionda da escravização negra, que explica que certas pessoas, não obstante tenham no seu calendário do seu celular o ano de 2023, pensem que estão no século XIX. Isso. E é isso que nós estamos vendo nesses episódios e nós precisamos agir. Obviamente, dizendo que os programas assistenciais são imprescindíveis em todos os países do planeta, portanto é falsa essa ideia que é algo puramente brasileiro, e por outro lado, lembrando que nós temos leis, entre as quais o Código Penal, que diz que essas práticas são crime. Então, não é uma opção de organização do trabalho. Na verdade, é um crime. O Ministério da Justiça, inclusive, neste caso, há uma correlação com uma outra declaração de um agente político desta região que imputou um crime contra um ministro do Supremo. E nós já mandamos para a Polícia Federal, a Polícia Federal vai atuar para deixar claro que nós precisamos ter uma cultura da paz. E só há uma cultura da paz quando todos cumprem a lei. Ô ministro, o senhor disse recentemente algo parecido com o que o presidente Lula tem dito em algumas conversas reservadas, que se o governo não for bem na economia, há um risco da extrema-direita e de golpismo voltarem a crescer no Brasil. A gente viu o que aconteceu no dia 8 de janeiro e o desastre que foi para o país, o governo Bolsonaro, a regressão e a destruição de políticas públicas, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco mais por que o senhor vê esse risco. O senhor acha que assim, o governo precisa de alguma correção de rumos? É um alerta da responsabilidade que essa geração que está no governo tem agora, porque nós estivemos muito perto de uma experiência fascista? Explica para a gente um pouco isso, ministro.
O governo vai muito bem. Se nós olharmos que tem apenas 2 meses, nós conseguimos recompor programas fundamentais, a exemplo do Minha Casa Minha Vida, do Bolsa Família, programas na nossa área da segurança, e tivemos capacidade de enfrentar as crises. Crise humanitária do Yanomami, o 8 de janeiro, crise humanitária com o evento climático extremo no litoral norte de São Paulo. O governo vai muito bem, porém, nós não podemos deitar em berço esplêndido e imaginarmos que esse refluxo da extrema-direita é definitivo. Nós conseguimos uma vitória muito expressiva entre 30 de outubro, o dia do segundo turno, e o momento que nós estamos conversando, que foi nós conseguirmos deixar claro essa face agressiva, nociva, ilegal, criminosa, golpista desses segmentos políticos. Mas eles não desapareceram, eles aí estão. E por isso esse alerta é fundamental para que nós lembremos que há uma máxima dita por Jesus Cristo, que é pelos frutos que se conhece a árvore. Então nós precisamos ampliar a colheita dos frutos para a sociedade, para que fique claro que a árvore da democracia é a que oferece a sombra mais frondosa e generosa para o povo brasileiro. Ministro, para registro histórico, né, o presidente Lula chegou a dizer que em 8 de janeiro, se ele tivesse decretado uma GLO, que é a Operação de Garantia da Lei e da Ordem, prevista na Constituição, quando um dos poderes pode chamar as Forças Armadas para agir, poderia ter havido um golpe de Estado. O senhor acha que se tivesse havido uma GLO, aquela tentativa de golpe de Estado teria dado certo? E eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre a possibilidade que o senhor disse de gente planejando um atentado contra o presidente. Se havia um plano bem articulado ou se aquilo era mais assim um desejo de uma figura radicalizada pelo discurso do Bolsonaro? Era o desejo de uma figura radicalizada, extremista, mas que estava num ecossistema amigável. Lembremos que este cidadão declarou que obteve os insumos para fabricar uma bomba e tentar matar centenas de pessoas num acampamento ilegal, ilegalmente situado, na fronteira de uma organização militar. Então ele estava num ambiente que propiciava que pessoas com essas ideias agressivas, belicistas, criminosas, florescessem. Então nós demos conta disto. Havia, sim, claramente um planejamento golpista no Brasil, desde o dia do segundo turno, em que se tentou mudar o resultado da eleição com práticas ilegais, inclusive o uso da polícia, isso é muito claro, e nós estamos no processo de apuração jurídico formal até o 8 de janeiro. E hoje há uma avaliação com a qual eu concordo, de que a melhor resposta foi aquela que nós demos, a intervenção federal. A GLO poderia ter resultado num golpe? A GLO talvez fizesse parte da ideia de que aquilo funcionaria como um gatilho. Eu comparo o 8 de janeiro como uma coluna de Olímpio Mourão Filho no golpe de 64. Na cabeça de mentes delirantes, esta coluna golpista que marchou na esplanada funcionaria como uma espécie de efeito gatilho. Isso. E talvez a GLO funcionasse também como outro gatilho, mas é importante dizer que, além da reação do poder civil, nós não tivemos a adesão da imensa maioria das Forças Armadas nesses intentos golpistas. Ministro, o senhor tem informação jurídica sólida? Está muito claro que no artigo 142 da Constituição, o papel das Forças Armadas está definido. Elas têm que prestar continência ao poder civil. O papel constitucional das Forças Armadas elas não têm um papel de tutoras, de tutela da vida civil. No entanto, tem uma discussão de deputados de esquerda, do PT, de se alterar o artigo 142 da Constituição. O senhor acha isso necessário? Ou está muito claro o papel das Forças Armadas e não deveria se mexer com isso? Necessário juridicamente não é, exatamente porque o artigo 142 da Constituição submete a função militar aos poderes constitucionais, vale dizer, ao poder civil. E isto é muito nítido, apenas uma interpretação paranoica consegue extrair outro sentido e, ao mesmo tempo, o Supremo já fixou essa visão, essa interpretação. Já deixou claro, não cabe tutela. Não, claro que não cabe, não existe poder moderador na Constituição. Agora, se for possível explicitar aquilo que já está explícito, muito bem, eu não vejo problemas na tramitação de uma PEC. Mas não há dúvida de que a função militar não é poder de Estado. E nós, creio que, em razão do 8 de janeiro, conseguimos deixar isso muito claro, inclusive no seio das Forças Armadas. Ministro, na entrevista que o presidente deu na estreia do A Notícia, ele disse que ele via a responsabilidade direta do Bolsonaro na organização,
Ele falou há mais ou menos um mês para a gente, já havia passado quase um mês da tentativa de golpe. E ele achava que o Bolsonaro, ele acha que o Bolsonaro tem que responder perante a justiça por genocídio da população Yanomami, do povo Yanomami, e também pelas mortes na pandemia. Eu me lembro de uma entrevista logo no começo, que o senhor falava, é difícil, me corrija se eu não estou sendo preciso, seria difícil enxergar uma responsabilidade objetiva, penal do Bolsonaro. Passados agora quase 2 meses, quando a gente olha para isso, é possível enxergar uma responsabilidade penal objetiva do ex-presidente? Num caso e no outro, nós temos fatos novos, que vão se avolumando na medida em que as investigações caminham normalmente, nos termos da lei. Nós somos defensores do devido processo legal. Não há conivência, não há leniência, não há perseguição. Isso. Os fatos novos vão aparecendo. No caso Yanomami, nós temos a estas alturas centenas de documentos, ofícios, que mostram que a crise humanitária ali existente, que resultou na morte de centenas de pessoas, era de amplo conhecimento oficial. Existem documentos que mostram isso. A Polícia Federal está apurando, existe um inquérito específico sobre a temática do genocídio. Foi uma política do governo Bolsonaro, exterminar a população Yanomami. Há indicações seguras de que havia um conhecimento, que a responsabilidade penal se configura na medida em que incide o artigo 13 do Código Penal, em que a omissão passa a ser penalmente relevante na medida em que havia conhecimento, havia, portanto, dever de agir, havia possibilidade de agir e não houve esta atuação. Então, nós consideramos que é uma linha de investigação necessária. Por outro lado, em relação ao 8 de janeiro, também houve eventos novos, entre os quais revelações de exóticas reuniões com a participação de senador, deputado, e segundo o que eles narram com o próprio ex-presidente da República, eles que disseram, e com minutas, inclusive, de documentos e engendramentos de planos visando a ruptura da ordem jurídica, tudo isso está sendo apurado cuidadosamente, com respeito às formalidades legais. Aí vamos investigar. Não existe imunidade parlamentar, ou imunidade política, ou imunidade presidencial, nenhum tipo de imunidade a que uma pessoa não seja investigada. Todos devem ser na medida em que há indícios, e esses indícios, infelizmente, aí estão. O ex-presidente Bolsonaro está nos Estados Unidos. Você já falou que ele terá de ser ouvido em algum momento, e eventualmente uma carta rogatória, até acionar as autoridades americanas para ouvi-lo se ele não vier ao Brasil, porque as investigações estão seguindo. Em que pé anda esse plano? Tem um prazo que a PF, que o senhor pretende esperar para ver se ele chega ao Brasil e dá as explicações antes de acionar eventualmente um organismo internacional? É o prazo do bom senso. As investigações estão caminhando, não há prazo legal para o encerramento, pelo contrário, nós temos ainda muitas diligências investigatórias, provas periciais em curso. Em algum momento, obviamente, até para que ele possa exercer o seu direito de defesa, ele será chamado porque ele já figura formalmente como investigado nesses inquéritos. E aí nós temos vários caminhos. Mas o que é esse bom senso? É o primeiro semestre? Vamos esperar alguns meses. Alguns meses? Objetivamente é isso, alguns meses, próximos meses. Isso dependerá, claro, de uma iniciativa da Polícia Federal. Sim. E de um acolhimento pelo ministro relator das investigações, o ministro Alexandre. E aí você pode ter a carta rogatória, pode ter um pedido de extradição, dependendo da circunstância que se colocar nos próximos meses. Até o momento, nenhum militar foi denunciado lá pelo Ministério Público Militar em relação aos atos golpistas de 8 de janeiro. E o Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, que está a cargo dessa investigação lá no âmbito do Supremo, ele diferenciou crime militar de crime de militar e entendeu que, em relação a 8 de janeiro, militares que cometeram crimes têm de ser julgados pelo Supremo, pela Justiça Comum. Por que é importante essa diferenciação de crime militar, de crime de militar, e por que é importante que esses militares sejam julgados, no caso aí, no âmbito do Supremo? É importante para dar cumprimento à Constituição. Quando a Constituição trata da Justiça Militar, deixa claro que ela é adstrita aos chamados crimes militares, ou seja, os crimes tipificados no Código Penal Militar, na legislação militar. Então, não é qualquer crime. Nós fizemos esse pleito, a Polícia Federal fez esse pedido ao Supremo, ao ministro Alexandre, na medida em que surgiram indícios concretos de que, infelizmente, houve a participação de militares da ativa, por ação e omissão. A Polícia Federal, claro, colheu essas provas,
há inclusive depoimentos, e isto foi enviado à apreciação do ministro Alexandre, que assim decidiu. É claro que isso abre um espaço para que a Polícia Federal possa atuar sem prejuízo da competência da Justiça Militar e do Ministério Público Militar em relação aí sim aos crimes exclusivamente militares, de modo que nós temos hoje uma duplicidade de sistemas que atuam em paralelo. Os crimes que não são militares no Supremo e os crimes militares na Justiça Militar. Ministro, do ponto de vista histórico, a gente sabe que a importância que teve a lei da anistia de 79 e tudo. Mas outros países, como Chile e Argentina, puniram os militares que cometeram crimes durante a ditadura nesses países, né? No Brasil, não. Houve a anistia, valeu para os militares também, no entendimento do próprio Supremo. Do ponto de vista histórico, foi um erro, e isso é responsável por essa mentalidade golpista que a gente vê nas Forças Armadas, e está vendo hoje o Tomás Paiva, o novo comandante do Exército, legalista, tentar combater, olhando numa perspectiva histórica. A gente deveria ter punido os militares brasileiros que cometeram crimes na ditadura que durou de 1964 a 1985? É muito difícil fazer um julgamento do que se passou em 1979, quando foi feito o acordo político da lei da anistia. Num contexto difícil. Lembremos que em 77 ainda houve uma tentativa de golpe de Estado, liderado pelo então general Silvio Frota, ministro do Exército, e o Geisel chegou a fechar o parlamento com o pacote de abril. Então, em 79, você tinha uma circunstância ainda difícil. Eu não vou fazer, portanto, tribunal da história. Agora, é claro que, olhando com os olhos de 2023, essa anistia geral que foi propiciada acabou dando uma ideia, que nós estamos agora enfrentando, de que haveria setores imunes a prestarem contas. E no regime democrático nós temos a igualdade de todos perante a lei. É isso que nós estamos tratando. Nem perseguição, nem leniência. E agora está muito claro. Sejam civis, sejam militares, participaram de atos ilegais, tem que prestar contas ao Poder Judiciário. Ministro, é importante que se dê aos golpistas o direito de defesa, né? Toda a proteção que a lei oferece a todos os acusados. A gente viu durante a Lava Jato um uso de prisões preventivas alongadas que, no entender de alguns, funcionavam como uma antecipação de pena. A gente está vendo aí o caso do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça. Na casa dele foi encontrada tal minuta golpista. Ele teve uma ação golpista, enquanto ministro da Justiça, é um golpista. No entanto, ele está preso preventivamente. Não é mais ministro, Bolsonaro está fora. Essa prisão do Anderson Torres, há motivos concretos para ela ser mantida como uma prisão preventiva, ou a gente não está incorrendo aí num mesmo erro que a Lava Jato, por exemplo, incorreu? Essa aferição é caso a caso. Nós estamos tratando de centenas de pessoas, portanto, não é possível uma resposta priorística. O que nós tivemos neste caso concreto, que você alude, é que houve agora, nesta semana, um exame pelo Ministério Público, pelo próprio Supremo, que entendeu que ainda há motivos ensejadores da prisão preventiva. Por outro lado, há, a estas alturas, mais da metade das pessoas que foram presas que já estão em liberdade, o que mostra que há ponderação, que há equilíbrio para separar o joio do trigo, as gradações e as individualizações das responsabilidades. Creio que, portanto, é puramente argumento de amigo de terrorista esta ideia de que está havendo arbitrariedade, porque não está havendo, todos foram presos nos termos da lei, houve audiências de custódia, alguns estão com medidas cautelares, outros não, houve libertação, inclusive, por fatores humanitários, por idade, por exemplo, pedidos de liberdade estão sendo examinados, portanto, os processos seguem normalmente. Agora, não pode haver, de novo, essa ideia de que foi um domingo no parque. Não foi. Algumas pessoas querem tirar a potencialidade criminosa e lesiva daqueles eventos, como se fosse um passeio. Não foi. Não foi um passeio. Essas pessoas tentaram destruir o Estado Democrático de Direito, podia ter ocorrido derramamento de sangue, sim. Pessoas poderiam ter morrido, graças a Deus não morreram, portanto foram atos graves e têm que ser, obviamente, julgados. No episódio do Capitólio nos Estados Unidos, 2 anos antes, 5 pessoas morreram. Ministro, punir é fundamental para que esse episódio não se repita na história nossa, né? A prevenção se dá, inclusive, pela dimensão do bom funcionamento do sistema repressivo. O sistema repressivo corresponde a uma função de resposta individual, e nós vimos declarações de pessoas, graças a Deus, já revelando arrependimento, outros não,
Mas há pessoas que agora estão saindo do cárcere e estão se dizendo arrependidas, que bom. E nós temos a chamada função preventiva geral. Ou seja, o bom funcionamento do sistema punitivo garante que isso não mais se repita e não vai se repetir. Eu afirmo isto. Não vai se repetir, porque ficou clara qual é a mensagem. Que a democracia tem, mais do que o direito, ela tem a obrigação de se defender. Eu queria falar sobre fake news com o senhor. A mentira como arma política. Eu acompanhei a eleição americana em 2020, como foi difícil para o Biden enfrentar o Trump naquela reeleição. E nós vimos ano passado o Lula contra o Bolsonaro, né? Se não fosse o Lula, quem ganharia é do Bolsonaro. De certa maneira, o Lula salvou a democracia brasileira, salvou o país ao se candidatar aos 77 anos e se eleger. A gente esteve muito perto de um abismo do fascismo. No entanto, quando se fala agora em regulamentar as redes sociais, muitos falam, pode haver censura. Eu fico vendo nas ditas plataformas tecnológicas que funcionam como difusoras de notícia, as mentiras continuam sendo ditas. Por que é importante regulamentar as redes sociais? Como não incorrer em censura nessa regulamentação? E como é que o senhor vê esse debate sendo feito? Acha que esse projeto que o Orlando Silva está apresentando lá no Congresso é um caminho ideal? O senhor também apresentou um pacote. Eu queria uma avaliação do senhor sobre isso. O projeto que o deputado Orlando relata pode ser aproveitado, mas deve ser aprimorado, porque ele parte de um conceito já superado de autorregulação facultativa. É preciso que haja uma regulação externa, porque esta regulação existe nos nossos lares, que é o recinto sagrado da privacidade. Mas lá na nossa casa incide o Código Civil, a Lei Maria da Penha, o Código Penal, incide o Estatuto da Criança e do Adolescente na casa de todo mundo. No Agora Twitter, na internet, no Facebook, não. E é exatamente isso que se produz hoje. Sim. Liberdade de expressão é liberdade para cometer crime? Liberdade de expressão é liberdade de desinformar, dizer que vacina mata, por exemplo, ou fazer apologia de crime? Claro que não. Então nós precisamos instituir na lei o dever de cuidado, é isso que nós estamos propondo, e a responsabilidade para quem infringiu o dever de cuidado. Além disso, Kennedy, eu determinei a Secretaria Nacional do Consumidor que atue também, uma vez que o Código de Defesa do Consumidor já responsabiliza empresas que prestem serviços inseguros, serviços defeituosos, e é o que nós estamos vendo. Uma empresa que permite que um vídeo circule impunemente dizendo que vacina mata, ou ensinando a fabricar uma bomba, ou fazendo apologia de quem mata, de quem agride, de quem destrói, isso obviamente é uma empresa que não pode continuar sem nenhuma regra. E essa é a tendência mundial, nós vimos a União Europeia, e creio que nós vamos caminhar para isto no Brasil, pela via administrativa, pela via legislativa e pela via judicial. Esse papel do Lula como uma figura central para derrotar o fascismo, salvar a democracia brasileira. Na entrevista, ele falou, eu perguntei para ele se ele mantinha aquela decisão de não ser candidato à reeleição. Aí ele falou, eu não quero ser, vou precisar ter saúde, mas se for necessário, eu serei. Porque ele disse que ele entendia que ele tinha condições de vencer o Bolsonaro. Já tinha ali, né, ministro? A gente sabe como é que essas coisas são. Se o Lula não é candidato, já começa um a se assanha para ali, o outro se assanha para ali, para o outro lado. O que o senhor acha da possibilidade do Lula ser candidato à reeleição e como o senhor vê o papel dele como essa figura que foi capaz de evitar que a gente caísse nesse abismo do fascismo? Se o Lula de 2026 for o Lula de 2023, ele não só pode, como deve ser candidato. Sim. Eu tenho estado com ele todas as semanas em eventos, reuniões, e vejo uma pessoa no pleno comando do país, aliás, um comando que não existia nesse passado recente. Então, creio que não só como ele pode, como deve, terá meu voto, meu apoio novamente, porque acho que ele é uma figura importante para a democracia no mundo. É um dos maiores estadistas do planeta. Eleito, com certeza, um dos maiores, porque um outro que tem destaque não foi eleito, a não ser por Deus, que é o Papa Francisco. Então, você tem Papa Francisco, Lula e mais o Biden, que cumpre esse papel de contenção da extrema-direita dos Estados Unidos, e mais uma meia dúzia de líderes. Então, o Lula é importante para o Brasil e importante para o mundo. Quero falar de outros assuntos com o senhor, mas só para encerrar, até do ponto de vista histórico, ou seja, recentemente a Folha de São Paulo ela fez uma entrevista com Fábio de Sais Silva, que é um professor da Universidade de Oklahoma. Ele analisava o papel da Lava Jato nessa radicalização política, e ele vê um papel da Lava Jato no DNA dos ataques golpistas e na ascensão da extrema-direita ao poder no Brasil. A vitória do Bolsonaro. Qual foi o peso que a Lava Jato teve, na opinião do senhor, para a eleição do Bolsonaro e para esses atos golpistas de 8 de janeiro?
Em 2016, eu dei uma entrevista dizendo: não tire o demônio do fascismo da garrafa porque dá trabalho para botar de volta. Me referia na época ao impeachment. Tanto em relação ao impeachment da presidenta Dilma quanto em relação à Lava Jato, tivemos o mesmo fenômeno, a ruptura da lei como um parâmetro de disputa política. Então ali se rompeu a cultura da legalidade e se instituiu a lei da selva, a lei do mais forte, quem mais grita e quem impõe a sua vontade por sobre as regras do jogo da democracia. O efeito aí está. Estamos aqui em 2023 lutando exatamente com o extremismo, que é fruto dessa ruptura da ideia de que os fins não justificam os meios. Essa ideia é fundamental. A democracia exige fins nobres e meios legítimos. Na hora que os meios legítimos são rompidos, os fins se corrompem e nós temos exatamente esse resultado terrível que vimos agora no Brasil. E a Lava Jato teve um papel fundamental nisso. Né? Sim, claro, porque ela instituiu essa ideia de como havia uma causa nobre, que seria o combate à corrupção, que é nobre mesmo, poderia ser feita qualquer coisa em nome da nobreza desta causa, os fins justificariam os meios e o resultado aí está. E nós vimos que, inclusive, isto é uma prática corrupta. O fato é que corromperam o combate à corrupção por intermédio dessa ideia de vale tudo. Ministro, rapidamente, porque por causa da formação jurídica do senhor, o Lula falou, ó, golpe parlamentar, golpe contra Dilma. Porque o Supremo avalizou legalmente, porque o Senado teve um julgamento, não deixa de ser um golpe parlamentar. Por que o que a Dilma sofreu foi um golpe de Estado? Uma modalidade nova, um golpe parlamentar? Porque nós temos um processo de impeachment, que é típico do presidencialismo, diferente do voto de censura do parlamentarismo, ou seja, impeachment é punição. Punição contra alguém que cometeu um crime de responsabilidade. E não existia crime de responsabilidade, portanto, basta consultar a Constituição, no artigo 85, consultar a Lei 1079, de 1950, para constatar que foi um golpe na medida que não havia causa legítima. Impeachment sem crime de responsabilidade é golpe. No presidencialismo, sem dúvida. É isso. Claro que se fosse um país parlamentarista, você não gosta do governo, derruba o governo. Tenho uns amigos no presidencialismo não é assim. Os amigos jornalistas eles ficam bravos quando eu falo que foi golpe parlamentar, mas foi. Inclusive a imprensa apoiou um golpe parlamentar. Essa é a história recente do país, infelizmente. Nós temos que superar, inclusive, essa ideia de vale tudo. Eu acho que há alguns, por exemplo, que a essas alturas querem pegar aquele cercadinho que existia no passado, na porta do Palácio da Alvorada, e querem jogar dentro do Congresso Nacional. Nós não podemos permitir que se forme cercadinho dentro do Congresso Nacional. Ministro, vou pedir licença para o senhor por um intervalo. E a notícia volta daqui a pouco com Flávio Dino. Olá, a notícia está de volta com Flávio Dino, que é o ministro da Justiça e da Segurança Pública. Ministro, mudar um pouco de assunto agora. Em setembro terá que ser escolhido um novo Procurador-Geral da República. O presidente Lula, no primeiro mandato dele, no segundo, depois a presidente Dilma, eles escolheram acatar aquela lista tríplice da Associação Nacional dos Procuradores da República, indicando o primeiro da lista. O Bolsonaro não fez isso, indicou o nome do bolso do colete dele, da confiança dele, alinhado com ele nas decisões. É um engavetador-geral da República, esse papel que o Augusto Aras teve. O senhor vai aconselhar o presidente nessa indicação. O senhor acha que a lista tríplice tem que ser seguida e tem que ser o primeiro, ou o presidente, porque é uma prerrogativa constitucional do presidente, indicar um procurador que ele escolha dentro da carreira ali do Ministério Público? Acho que até um aposentado também, ele poderia indicar ou não, ou tem... Acho que poderia. Na verdade, não há restrição em relação a isso, porque o que nós precisamos enxergar é que a lista tríplice é uma possibilidade. Ela não está na Constituição. Por quê? Que o Procurador-Geral da República atua perante o Supremo. Para o Supremo não existe lista tríplice. Então, por simetria, na Procuradoria-Geral da República também não existe. Então, o presidente Lula vai, a prioristicamente, rejeitar a lista tríplice? Não. Nós vamos receber a lista tríplice. Os nomes serão examinados. Porém, não há um dogma, não há uma imposição de que esses nomes sejam exclusivamente... Mas não havia para o Lula e para a Dilma, mas eles... Então, eu estou entendendo que tem uma mudança de posição, ou seja, aquele critério de se obedecer simples e puramente ao primeiro da lista, isso não vai estar na mesa, vocês vão analisar. Sim, analisar os 3 nomes que vão ser apresentados e outros. Nós temos que analisar à luz da Constituição. Então, vamos receber respeitosamente a lista, os nomes serão levados em conta, mas, quando se fala do mais votado, eu lembro sempre, há um mais votado, que é o presidente da República, que teve 60 milhões de votos.
Portanto, tem a legitimação democrática e a legitimação constitucional para fazer a escolha. E só para ficar claro, tem que estar na carreira ainda ou pode ser um procurador aposentado? A melhor interpretação é que tem que estar na carreira. Né? Tá bom. Outra coisa, ministro, o presidente Lula vai indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal, porque o Ricardo Lewandowski e a Rosa Weber vão se aposentar, né? Vão chegar aos 75 anos, que é hoje a idade limite para mudar, né? Deixar o cargo. O Lewandowski sai em maio. Que critérios vocês pretendem adotar para essa indicação? Ou seja, garantismo está em primeira linha, haverá uma combinação com diversidade de gênero e raça, é o Cristiano Zanin que é o mais cotado mesmo e pronto. Como é que está esse debate? O presidente Lula ainda não decidiu, está em fase de consultas, tem conversado bastante e observado o critério da independência. Tem que ser um magistrado que assegure a efetividade da Constituição sem medo, porque o Poder Judiciário deve ter esta independência. A independência no sentido de o agente público que lá estiver não pode tremer a mão, tremer as pernas na defesa da democracia, dos direitos sociais, na defesa das liberdades do povo brasileiro. Então serão analisadas as biografias, as visões, as concepções, como é, de resto, na imensa maioria dos países do mundo. O Cristiano Zanin, que foi advogado do presidente na Lava Jato, está entre os analisados, é o mais cotado? Ele ganhou um grande destaque nos últimos anos, na sua atuação profissional, é uma pessoa respeitada, com muitas credenciais, inclusive pelo tirocínio jurídico que revelou. Não há razões nem para, neste momento, dizer que será ele e nenhum outro nome pode ser examinado, porque estão sendo examinados. Também não há razão para excluí-lo. Credenciais para ser ministro ele tem, no entender do senhor? Notório saber jurídico e reputação ilibada. Preenche os 2 requisitos constitucionais. É claro que é um nome que está sendo examinado, como outros tantos. Até porque há 2 vagas e podem existir outras. Então, nós temos, graças a Deus, hoje uma espécie de banco de talentos jurídicos de muita qualidade, homens, mulheres, e o presidente Lula vai fazer, tenho certeza, boas escolhas. Ministro, e essa ideia que se fala no Congresso, e ela vai e volta, de um mandato para ministros do Supremo Tribunal Federal? Porque hoje você indica alguém, ele está ali com 40 e poucos anos, vai até fica 30 anos no Supremo Tribunal Federal. O presidente da República tem mandato, senadores têm mandato, governadores têm mandato. O senhor acha bom um mandato de 12, 15 anos, ou acha que tem que ficar como está, que com um erro ou outro, um problema ou outro, está funcionando bem? Eu sou um defensor da tese dos mandatos, tenho historicamente essa posição, porém, neste momento, nós não devemos fazer esse debate, porque há uma ideia de cercear a independência do Supremo. Esses setores de extrema-direita querem aproveitar a atuação firme, clara, correta do Supremo para punir o Supremo Tribunal Federal e emparedá-lo. E nós não podemos admitir isso porque isso é contrário à democracia. Então é melhor, a essas alturas, em vez das águas turvas do extremismo, acalmarmos a nação com uma agenda de trabalho importante para gerar emprego, a economia crescer e deixarmos essas mudanças institucionais para outro momento. Ministro, a gente sabe que para tribunais superiores há uma espécie de filtro. Os tribunais fazem uma lista tríplice que chega para o presidente da República. E, depender da indicação, a advocacia tem um peso, né? O próprio tribunal também tem. Esses critérios para se indicar os ministros dos tribunais superiores, com exceção do Supremo, né? No Supremo o presidente escolhe, manda para o Senado faz a sabatina, tem que aprovar. Eu falo assim de STJ e os outros tribunais superiores. O senhor acha que esses critérios eles devem ser aprimorados ou também não deve se mexer com isso agora? A ideia de listas é uma ideia correta, porque permite um temperamento entre a vontade das corporações e a legítima vontade da democracia derivada da soberania popular. Então é um bom sistema, essas listas transitam pelo Ministério da Justiça e no caso dos tribunais superiores ainda há participação do Senado que deve aprovar por maioria absoluta. O que nós precisamos aprimorar é o sistema de punição. E isso me parece que o Conselho Nacional de Justiça, o Conselho Nacional do Ministério Público tem esse grande desafio. Porque qualquer instituição humana tem os bons e os maus, o joio e o trigo. Às vezes você pensa que uma pessoa vai agir de acordo com a lei, ela se comporta mal, é preciso que haja punições mais efetivas. Mas o sistema de seleção, no que se refere a esse aspecto, me parece bastante bom. Eu quero falar um pouquinho com o senhor sobre esse debate que teve recentemente sobre os juros, né? O presidente, na entrevista, ele fez uma crítica que ele deu a gente há um mês
muito contundente, a questão da taxa de juros estar no patamar que está, que ele achava que tinha que discutir isso. A partir dali, se estabeleceu uma controvérsia de que o Lula estava exagerando, que o Lula não podia discutir a política pública. A gente sabe que esse é um debate econômico, não é a área do senhor, mas tem um debate que eu acho que é importante discutir com o senhor, que é da autonomia e da independência que a gente confere a essas instituições. Por exemplo, o Ministério Público, maravilhoso, 1988, toda a autonomia e independência que se concedeu. A gente viu na Lava Jato que essa autonomia, muitas vezes, essa independência na atuação, serviu para não querer prestar conta nenhuma à sociedade e fazer o que essas figuras bem entendessem. Então, uma agência como o Banco Central, né, que recebe uma independência, recebe uma autonomia, ela tem que prestar conta à sociedade pela política pública que ela aplica. Quando a gente olha para outras áreas do Estado brasileiro e as carreiras jurídicas, por exemplo, eu estou falando claramente de Ministério Público, não é preciso discutir, inclusive com a ANPR, a Associação Nacional dos Procuradores da República, os limites dessa autonomia, porque a gente viu na Lava Jato muitos abusos serem feitos. De um modo geral, é a correlação entre autonomia e responsabilidade. Isso vale para todas essas instituições. No caso do Banco Central, há uma singularidade. O Banco Central não é um país estrangeiro. Ao que me conste, não tem bandeira e hino. O Banco Central é uma autarquia. E o presidente da República, segundo a Constituição, é o chefe da administração pública federal, direta e indireta. Portanto, ele não só pode, como ele deve pedir que o Banco Central preste contas, porque é uma autarquia. E preste contas em que parâmetros? Os parâmetros da lei. E é preciso ler a lei do Banco Central, que não absolutiza. Só fazendo um parênteses aqui, estava se cobrando o Haddad na questão da reoneração, 28 bilhões de receita. Cada ponto percentual na taxa Selic são 30 bilhões de peso a mais no orçamento da União. Então a taxa está em 13,75, está em 12,75, 11, tem diferença, tem peso. E né? O presidente da República tem o dever de apresentar esse questionamento a uma autarquia. E nós temos uma situação em que a lei não absolutiza a autonomia. De onde tiraram isto? Porque a lei diz que esta autonomia é sublegal vinculada a metas. Somente meta de inflação? Não! Leiam a lei, está escrito lá. E não tem independência em relação ao mercado, como querem ter em relação ao governo. Bom, essa é uma questão ainda mais política, mas juridicamente, é claro que o governo pode e deve questionar, chamar o presidente do Banco Central e dizer cumpra as metas, que não é só meta de inflação, é meta de crescimento econômico, é meta de emprego. Quem disse isso? O presidente Lula não, quem diz isso é a lei, que regulamenta a autonomia. Então eu não vi a razão por esse clamor. Pelo contrário, é quase uma tentativa de cercear o exercício do poder legítimo do presidente da República. A gente teve nessa semana uma decisão do Conselho Nacional de Justiça sobre o Marcelo Bretas, que foi uma espécie de Moro lá do Rio de Janeiro, emulava o Moro de alguma maneira, né? Afastando o Bretas, né, por delações que foram feitas por advogados, da forma como ele agiu ali, um modus operandi parecido com o do Moro. Como é que o senhor vê essa ação do CNJ para coibir abusos da magistratura, levando em conta a experiência que a gente teve com a Lava Jato? Eu creio que, de modo geral, é um sinal de que a justiça, às vezes, tarda, às vezes falha. Neste caso, tardou, mas não falhou. Ou seja, nós temos elementos concretos de que, infelizmente, pessoas se encantaram pelos holofotes, pelos aplausos, e isto significa que a pessoa não pode ser juiz. Ele pode ser cantor sertanejo, pode ser político, pode ser cantor de rock, pode ser político, pode ser sambista, pode ser jogador de futebol, mas não pode ser juiz. Não pode ser juiz. Porque ninguém pode se encantar pelo holofote e trair o compromisso de cumprir a lei. Estamos chegando para o final aqui, uma área importante é a área da segurança pública. O Bolsonaro fica nas redes sociais, olha, houve queda dos homicídios, o Moro também faz muito isso, teve um efeito pandemia com as pessoas em casa, enfim, há razões mais complexas para se analisar essa questão como um todo. Como que a esquerda tem que tratar essa pauta da segurança pública? Que peso que isso está dando, por exemplo, à questão do desarmamento da população? A gente viu um caso em Sinop agora, escandaloso, né, de caçadores, né, que receberam porte de armas. Fala um pouco sobre essa questão da segurança pública nesse contexto de como que a esquerda trata uma bandeira que muitas vezes é sequestrada pela direita. Hoje eu diria que eu sou muito mais ministro da Segurança Pública e Justiça do que da Justiça e Segurança Pública, porque 80% da minha agenda é segurança pública. Estamos entregando equipamentos para as polícias, fazendo pacto com os estados, fortalecendo agora o sistema de segurança
especialmente na Amazônia, vamos atuar nas metrópoles, colocando dinheiro na segurança pública, vamos entregar viaturas agora, o presidente Lula, viaturas para o combate ao feminicídio, incorporamos helicópteros novos na PRF, todos os dias há operações de apreensão de drogas, de armas ilegais. Tivemos agora no Carnaval uma operação da Polícia Rodoviária Federal que resultou na diminuição, em 15 anos, a menor taxa de mortes no trânsito no Carnaval, mostrando que a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, a Força Nacional têm atuado com muita eficiência e vamos fortalecer isso. Portanto, como tratar? Mostrando os resultados e combatendo a ideologia falsa desse pessoal que, na verdade, fazia demagogia com a bandeira da segurança, mas que, na verdade, acabou incentivando a violência com a liberação irresponsável de armas, criando essa figura exótica dos CACs, que não está na lei, e nós estamos corrigindo agora para deixar os CACs verdadeiros. Você quer ser caçador? Você quer ser colecionador, atirador esportivo? Tem que cumprir a lei. Agora, a pessoa não pode se fantasiar de CAC para obter porte de arma e sair matando as pessoas no meio da rua, ou matando as esposas em casa, ou agredindo crianças, agredindo vizinho no trânsito. E foi isso que essa gente criou. Então, na verdade, abriram a porta para a violência e nós estamos agora fazendo uma revisão de uma legislação com responsabilidade para separar o joio do trigo e, com isso, garantir a autoridade da lei no Brasil. Ministro, rapidamente, porque realmente a gente está acabando e tem um pinga-fogo para fazer com o senhor rapidinho também. A gente viu a atuação da Polícia Militar aqui nos atos golpistas, a conivência e como ela facilitou. E temos visto algumas PMs muito radicalizadas, né? E tem umas regras, assim, o PM ele quer ser candidato a um cargo eletivo, aí ele sai, aí ele não consegue, ele pode voltar. Se é preciso regulamentar especificamente rede social de policial militar, currículo de formação das polícias militares. Eu sei que as polícias militares, elas estão no âmbito dos estados, mas como ministro também da Segurança Pública, né, o senhor tem um papel. Como é que o senhor enxerga essa questão? A mulher de César não tem que ser apenas honesta, ela tem que parecer honesta, portanto é um espírito de um ensinamento militar, milenar, que eu invoco para responder essa tua pergunta. As polícias, as Forças Armadas, as corporações armadas têm deveres de imparcialidade mais altos até do que outros agentes públicos e, por isso, é preciso, sim, uma regulação nova que faça com que essa isenção de ânimo seja mais forte para ter só um compromisso com a lei, independentemente de quem seja o destinatário. Então, essa revisão está em exame, está em debate. É claro que é um processo que envolve os estados, na medida em que as corporações são também estaduais. Ministro, chegamos aqui no Pinga Fogo, queria que o senhor respondesse uma, duas palavrinhas rapidamente. Getúlio Vargas. Um grande político, com virtudes e defeitos, como qualquer pessoa humana, ajudou o Brasil a se desenvolver, a se industrializar, e a legislação trabalhista até hoje é muito importante. Juscelino Kubitschek. Desenvolvimentista do nosso campo político, nessa frente ampla democrática, é um político do qual a esquerda se orgulha. Ditadura militar de 64. Um dos maiores erros da história brasileira, uma vergonha, algo hediondo, algo que não deve se repetir. Tancredo Neves. Um grande estadista, sou admirador dele, porque ele falava de democracia e falava de dívida social. Muitos esquecem isto. Democracia é cuidar da dívida social. José Sarney. Ele cumpriu o papel num momento difícil da vida brasileira, garantiu a continuidade da transição democrática, como todo político, acertos e erros, fez o fundamental naquele momento. Fernando Collor de Mello. Um desastre, a começar do bloqueio dos cruzados e todos os atos autoritários que dali derivaram. Itamar Franco. Assumiu o país numa condição difícil, um democrata, uma pessoa que engrandeceu o Brasil. Fernando Henrique Cardoso. Sou admirador do Fernando Henrique, um grande intelectual, claro que não concordava com certos pilares ideológicos do seu governo, mas um grande estadista brasileiro. Dilma Rousseff. Foi uma pessoa injustiçada, uma grande brasileira, uma pessoa que se dedicou ao Brasil e a história, com certeza, já a absolveu, porque mostra que ela procurou acertar, procurou fazer coisas boas, foi punida injustamente. Michel Temer. Michel Temer foi um professor de direito, um grande presidente da Câmara, e, infelizmente, se prestou a um papel que o diminuiu perante a história. Jair Bolsonaro. É quase inadjetivável. É a concentração de tudo de mal e ruim que uma pessoa pode ter. Um ser humano pode ter, um político nem se fala, realmente algo que o Brasil nunca deveria ter passado. Lula.
um dos maiores estadistas da história do Brasil, certamente está entre os 3 maiores, uma pessoa que está na história brasileira, e um brasileiro que tem o mais importante, creio eu, para ser um bom político: tem coração, tem alma, tem generosidade, tem sentimento. O resto é acessório. Por isso que eu acho que Lula é um bom político, porque ele sente as dores do povo como suas. Flávio Dino. Estou diante de um grande desafio, tenho procurado acertar. Sou filho de Deus, não sou ele, portanto, às vezes acerto, às vezes erro, mas procuro trabalhar muito, trabalho bastante. Aprendi muito nos 3 poderes do Estado, no Judiciário, no Legislativo, no Executivo, e procuro ser feliz, cuidar da minha família e ajudar o Brasil. Ministro, boa noite para o senhor. Muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite. A Notícia volta na semana que vem. Agradeço muito a sua audiência, um abraço e boa noite.